Nosso André Coutinho, o homem mais viajado do mundo, hoje vai trazer uma notícia, minha gente, que eu quero que todo mundo preste atenção. Afinal de contas, eu imagino que todo mundo já que andou de avião, né, reparou como é que funciona, né? Quantas portas tem ali na aeronave, por exemplo, para entrar, aquelas portas de segurança ali separando os passageiros do piloto e do copiloto, algo que ficou muito mais severo após o atentado aqui nos Estados Unidos, né? Mas o Coutinho tem uma novidade sobre a regulação americana que pode, evidentemente, ser o início de uma reformulação de todas as aeronaves comerciais do mundo. Conta pra gente, Couto, bom dia. Tudo bem, Barão? Bom dia a você, a Roberta. Então, vai virar quase que uma portaria de prédio, né? Grandes cidades brasileiras têm aquela portaria com 2 portas de segurança, sabe? Você tem que passar pela primeira, aí espera fechar aquela primeira porta para depois abrir a segunda porta, tudo isso controlado pelos queridos porteiros, que aliás são muitos ouvintes aqui da Band News FM, um grande abraço a todos eles. E na aviação americana, pelo menos por enquanto, isso vai se tornar lei, ou já se tornou lei. Ontem foi divulgado já de forma oficial, no equivalente ao Diário Oficial da União, aqui do Brasil, que a partir de agora, toda a aeronave, todo o avião comercial que for construído vai ter de ter não uma, mas 2 portas de segurança para separar ali a cabine de comando, o deck de comando, do restante dos passageiros. Isso virou lei, repito, e tem um dispositivo que eu encontrei que as aeronaves que foram construídas em até 2 anos, ou seja, aeronaves que já estão voando nos Estados Unidos, vão ter de se adaptar a essa regra. Como? Eu não faço a menor ideia. Então, é lei nos Estados Unidos, vai ter de haver não uma, mas 2 portas, separando, como bem disse você, Barão, o piloto, o copiloto e o restante ali do avião, principalmente, obviamente, os passageiros. Por que que a FAA, que é a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, em conjunto com a Associação Internacional dos Pilotos de Linhas Aéreas, resolveu pedir essa resolução e já passou e já foi liberada e já é uma nova regra? Porque só no ano passado disparou o número de casos de passageiros inconvenientes que extrapolaram algum tipo de regra em voo nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, em 2021 aconteceu um incidente para cada 835 voos. E no ano passado subiu para um caso para cada 568 voos. São casos, em geral, de desobediência, de abuso verbal, de embriaguez. Poucos casos chegam às vias de fato. Agora, o que dizem tanto a Administração Federal de Aviação quanto a Associação dos Pilotos é que esses casos podem acabar distraindo a tripulação para um caso muito maior. E, claro, os Estados Unidos, caso maior, eles falam em terrorismo. Então, a notícia não se surpreenda, muito em breve os aviões comerciais terão 2 portas entre os passageiros e a cabine de comando. É uma mudança gigantesca, né? Porque a gente fala que é só mais uma porta ali, mas é evidente que isso vai empurrar, por exemplo, algum espaço dentro da cabine, e não vai ser a cabine do piloto e do copiloto, vai ser a cabine onde ficam ali os passageiros. Vocês já entenderam a matemática, né? A distância da tua perna, do teu joelho, né, para a porta, para a poltrona da frente, vai diminuir. Eu que tenho 1,90 m, só penso nisso. Agora, Coutinho, eu fico imaginando como que isso vai funcionar na prática, porque os caras não vão aumentar o tamanho da aeronave, né? Não vão fazer uma aeronave maior por causa disso. Vai ser realmente algum espaço dentro ali do compartimento interno que vai ter que ser reduzido para caber essa segunda porta, imagino eu. Exatamente. Aliás, já convido aqui 11 999 592 100. Nós temos muitos especialistas em tudo ouvindo a Band News FM, de verdade, não estou falando de modo pejorativo. E se tiver algum especialista em aviação que faça alguma ideia, por favor, mande mensagem para cá, porque eu não entendo nada, eu só converso com muita gente que entende. O que eu imagino, Barão, para tentar não diminuir o espaço dos passageiros, vai ficar com pelo menos um banheiro a menos para os passageiros. Eu acho que eles vão utilizar daquele espaço ali que fica a galley e normalmente em aviões maiores um banheiro ali na frente. E aí, sei lá, acho que os passageiros não vão ter acesso àquele banheiro. E aquele banheiro vai ficar exclusivo à tripulação e ao piloto e copiloto. Não sei, pode ser uma saída, enfim. E a outra saída é essa que você falou, que eu espero que não aconteça, é diminuir o espaço da aeronave, porque diminuir o número de assento eles não vão.
Exatamente isso que os ouvintes estavam questionando aqui. O Márcio até escreveu sobre isso. E os banheiros, Coutinho? Vai ficar com banheiro a menos? Que é justamente nesse Então, espaço e tal. O Márcio eu escreveu acho pra que cá, o sim. Bruno também. É o que parece. Eu acho que sim. A não ser que os novos aviões que forem desenhados tenham um outro tipo de solução. Para essa regra que eles colocaram de aviões que já foram construídos em no máximo 2 anos serem obrigados a mudar, eu não vejo muito outra saída, não. Agora é estranho, né? Porque desde os atentados, essa passagem para a cabine ali do comandante, né? Aquela porta que separa, até então a gente não ouviu falar de gente entrando ali, fazendo nada de errado com os pilotos. Você tem razão, aumentou muito os casos aqui nos Estados Unidos de gente, enfim, tendo algum tipo de problema dentro dos aviões. Na pandemia, a história da máscara, né? Gente que não queria usar máscara dentro do avião. Bombou por aqui, como também aconteceu em muitos casos no Brasil, mas eu não tenho ideia, cara, de como vai. A gente está tão acostumado com o avião como é hoje, né? Que fica imaginando aquela gaiola, como você descreveu muito bem, de muitas portarias dos prédios do Brasil, né? O cara vai levar uma pizza, vai até aquela primeira parte, para ali aguardando o morador descer para pegar, né? Eu imagino que seja isso. Também vai lá, aeromoça, se você quer um café, deixa aí o café no chão e fecha a porta, né? Aí depois que a porta primeiro é fechada, só depois que ele pega. É um negócio muito louco, mas se teve esse pedido por parte dos pilotos e foi aceito, né? Justamente como está dizendo pela agência responsável aqui nos Estados Unidos, imagino que era um risco sério e agora vai ser uma mudança radical. E eu tenho dúvida, viu, Coutinho, porque a gente tem muitas empresas que têm os aviões sendo produzidos aqui nos Estados Unidos, mas outras não têm. O Brasil tem a Embraer, famosa Embraer, né? Eu estou muito curioso para saber como é que vai funcionar essa realidade a partir de agora. Imagino que os ouvintes também, né, Roberta? Sim, tem bastante gente escrevendo pra cá, perguntando onde é que vai ficar o banheiro, como é que vai mudar, onde é que a aeromoça vai passar e tudo mais, e se isso deve chegar também aqui ao Brasil. Vamos esperar, né? Vamos acompanhar. Vamos falar de outro. Só lembrando, É. 2 segundos, Sim. a Boeing é americana, né? Então a Boeing deve ser a primeira a apresentar algum tipo de novidade. As duas maiores, a Boeing e a Airbus, a Boeing é americana e deve ser a primeira a apresentar algum tipo de novidade. E como bem disse o Barão no início da nossa conversa, normalmente o que acontece nos Estados Unidos vira tendência mundial. Essa associação dos pilotos é simplesmente a maior do mundo e responde por 74 mil pilotos. Bora, Roberta. Vamos falar de outro assunto também, aqui do Brasil, sobre as mudanças previstas para o Aeroporto Santos Dumont, que foram divulgadas aí depois da reunião oficial do presidente Lula com o prefeito do Rio de Janeiro. O aeroporto que ficaria limitado a fazer a ponte aérea com Congonhas e Brasília e não receberia mais voos internacionais, Coutinho. O que a gente pode ter depois dessa mudança? Santos Dumont já não tinha voo exatamente internacional, mas você podia, por exemplo, fazer o check-in e despachar a sua bagagem num voo de conexão. Por exemplo, você entra ali no Santos Dumont, você vai, sei lá, para Nova York, visitar o Barão saindo do Santos Dumont. Você poderia já fazer o seu check-in, despachar a sua bagagem, e aí faz uma conexão em Guarulhos, em São Paulo, e aí vai para Nova York visitar o Barão. Isso não vai ser mais permitido. E mais, né? De acordo com informações do prefeito Eduardo Paes, que, aliás, deu uma entrevista exclusiva aos nossos colegas do Rio de Janeiro hoje, no horário local do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem trazido essa notícia, é de que, a partir, muito provavelmente, já de janeiro do ano que vem, só haverá viagens do Santos Dumont para Congonhas, em São Paulo, para o aeroporto local em São Paulo, e para o aeroporto de Brasília. E isso é porque eles estão tentando revitalizar o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão. Só para vocês terem uma ideia, em 2014, o ano da Copa do Mundo, o Galeão chegou a receber 17 milhões de passageiros. E desde então, nos últimos anos, tem empacado em 6 milhões, uma perda de 11 milhões. E não é só pela Copa do Mundo. Então, eles estão tentando arrumar um jeito, já há muito tempo, de revitalizar o Galeão. E essa forma, de acordo com o prefeito Eduardo Paes, restringindo os voos do Santos Dumont para o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e também o aeroporto de Brasília. Muito bem, nosso André Coutinho sempre com a gente, trazendo notícias atualizadas e chocando o mundo das aeronaves por aí. Onde vão colocar a segunda porta da cabine do piloto, ninguém sabe até agora. Couto, um grande abraço para você, até a próxima. Valeu, gente. Bom final de semana, bom final de programa. Valeu, Coutinho. Beijo.